né? Então, por exemplo, por que a gente, isso faz muito tempo atrás, quando a gente decidiu ser igreja, um dos pilares que a gente colocou foi, cara, nós vamos ensinar de verdade sobre dízimos e ofertas. É por isso que você vê pessoas como a Vivi gastando tempo aqui em cima para te ensinar o princípio correto de dízimos e ofertas. Por quê? Porque o princípio é bíblico, sim ou não? Sim. Só que nós, como igreja, às vezes, por não entender o princípio, por não entender o fundamento, nós fazemos as coisas certas com o coração errado. É por isso que nós gastamos tempo com isso. Então, comunhão, quando a gente pensou nessa série, foi a mesma coisa. Cara, a gente fala disso há 10 anos, a gente comunica isso com a igreja há muito tempo, a gente já fez várias séries, já fizemos retiros sobre isso. Só que a gente ainda enxerga a necessidade de pautar algumas coisas, sabe? Às vezes de soprar um pouco a poeira do entendimento errado e trazer um pouco mais de convicção e do porquê tudo isso. Porque eu acredito que nós como geração, né? Quando eu falo geração, eu estou falando desde o mais novo, desde a Antônia até o mais velho. Por o mais velho. Então, quando eu falo geração, é quem está vivo. Se você está vivo, você é geração. Nós temos um pequeno probleminha, que é a preguiça de estudar sobre um assunto, mas o amor imenso de falar sobre isso. Vou dar um exemplo besta aqui: política. A quantidade de pessoas que falam sobre política é tipo assim, exorbitante. Mas se você pega essas pessoas e testa para ver quem de fato estuda sobre o assunto, reduz muito. Sim ou não? E igreja, às vezes, é a mesma coisa. Às vezes nós temos fundamentos super importantes que a gente fica tipo assim, não é isso, comunhão e vamos embora, comunhão. Só que talvez, gente, isso talvez você nunca parou para debruçar as escrituras e ver, cara, aonde que aparece a primeira vez o fundamento da comunhão? Será que isso é uma coisa da CMD ou será que isso de fato é um fundamento bíblico? E hoje, com a graça do Espírito Santo, eu queria conversar um pouco sobre isso, amém, gente? Bom, semana passada o Azaf ele falou de muitas coisas, foi muito bom. Eu perdi o começo da mensagem domingo passado, porque eu fui levar o Jean doente, o pai veio passando mal. Fui levar ele embora, que ele estava vomitando, aí eu fui levar ele embora. Só que depois eu assisti no YouTube a mensagem, no começo, e aí o Azaf começou falando sobre, cara, vamos falar sobre coinonia. Ele falou, coinonia quer dizer comunhão, e comunhão quer dizer o quê? Vocês estão espertos. Dois ou mais que são donos da mesma coisa. Então, ele começou a trabalhar sobre isso. Ele falou, olha, a gente de forma leve e intencional, nós vamos trabalhar sobre o que de fato é comunhão. E aí por que, cara? Por que nós temos que ser intencionais sobre isso? Porque todo mundo que prega aqui, gente, tem uma responsabilidade. E a responsabilidade nossa é passar os fundamentos da Bíblia para vocês de maneira clara e fiel. Então, o meu papel aqui hoje é passar para vocês um pouquinho sobre o que é comunhão de maneira clara e de maneira fiel. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que sair daqui entendendo, no seu entendimento, na sua mente, o que é comunhão. Só que da mesma maneira eu preciso ser fiel. E gente, vai ser um pouco a parte da mensagem. Quando eu falo que eu preciso ser fiel, talvez, e só talvez, você vai se ofender comigo hoje. Por quê? A Bíblia, sendo fiel, ela foi escrita por Deus com o objetivo de te ofender. As Escrituras, quando eu leio as Escrituras, quando eu venho na ECC, quando eu faço um devocional, quando eu converso com alguém, tenho comunhão com alguém, e eu não saio desse lugar ofendido. Chico, como assim ofendido? Eu saio desse lugar tipo, meu Deus, o conceito que eu tinha desde a infância foi derrubado pelas Escrituras. O nome disso é ser fiel à palavra de Deus. Então nós precisamos entender de maneira clara o que é comunhão, mas também de maneira fiel o que é comunhão. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso. E aí o pastor falou assim, cara,
Nós vamos estudar sobre isso porque se você se considera da CMD, para você não pode ser negociável você ir para uma igreja caseira ou não. O Otávio falou, não fui eu, tá? Se você se considera, o culpado lá atrás, se você se considera membro dessa casa, para você não pode ser negociável ir para uma igreja caseira. Só que o meu trabalho aqui hoje é te provar por A mais B que de fato para você não é negociável. Por quê? O Asaf começou dando uma introdução sobre o que é dois ou mais donos da mesma coisa, que é a porção de Cristo Jesus. Amém. Só que aí, será que isso de fato é o fundamento das Escrituras? Ou será que eu posso escolher? Ele até usou a expressão, se der tempo eu vou. Se der tempo eu vou. E aí ele falou, ele começou a falar essas coisas, e o que fundamentou a fala dele foi, a frase que mais me marcou: a igreja que Jesus fundou foi uma igreja caseira. Então ele falou tudo isso aqui fundamentado na frase. Por quê, gente? Porque a igreja que Jesus fundou foi uma igreja caseira. Ele disse, e isso é fundamento. Queira você ou queira não você. Isso é fundamento. Repita comigo, fundamento. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre fundamento. O que significa a palavra fundamento? Fundamento é algo sobre qual outro algo é posto em cima. Então, eu estou aqui em cima desse pallet. Qual é o meu fundamento? Vamos participar, gente. Um pallet. Então, o fundamento é tudo aquilo que algo é construído em cima. Isso aqui é fundamento. Eu estou fundamentado aonde? Eu estou fundamentado no pallet. Essa construção está fundamentada em sapatas e colunas que estão profundas demais. Por quê? O nome disso é alicerce, é fundamento, é o que mantém de pé. Sim ou não? Sim. E aí a palavra, a variação, que é fundamental, olha que incrível. É tudo aquilo que é essencial, básico e indispensável para a existência, funcionamento ou compreensão de algo. Então, o que é algo fundamental? Tipo assim, nossa, tal coisa é fundamental. Essa tal coisa, ela é essencial, básica e indispensável para a existência, funcionamento e compreensão de alguma coisa. Então, tipo assim, será que de fato a igreja caseira é fundamental? Vamos lá, será que a igreja caseira é essencial, básica e indispensável para nós? Será que a igreja caseira, ela mantém a minha existência e meu funcionamento e a minha compreensão das Escrituras? Vocês estão vendo que quando a gente começa a trazer as coisas para um lugar de entendimento maior, talvez a minha vida, talvez o meu discurso fale assim, não, de fato para mim, a igreja caseira é essencial, é fundamental. Só que se a igreja caseira não faz com que eu tenha, que não é essencial, básico, indispensável para mim, então tipo assim, mano, às vezes eu dispenso a igreja caseira. Então, talvez não é fundamental para você. Talvez a igreja caseira, ela não faz parte da sua existência. Você não coexiste como igreja por conta de uma igreja caseira. Então, talvez não é fundamental para você. Então, por exemplo, na fé cristã, o que é fundamental? Quando a gente fala sobre fé cristã, uma das coisas mais fundamentais para a fé cristã existir é a certeza e fé na morte e ressurreição de Cristo. Isso quer dizer que, quando eu creio nisso daqui, isso é essencial, básico e indispensável para a existência da minha fé em Cristo Jesus. Vocês estão comigo? Sim. Eu sei que eu estou falando muito difícil hoje. Eu sou burro. Eu acho que eu estou. Então, vamos lá. Fundamental é isso. É aquilo que eu preciso, que é indispensável para mim. Por exemplo, o que é fundamental para a vida humana? Água. Você não vive sem água. Se você não tomar água, você morre. E aí a gente precisa começar a analisar a nossa vida. Nós estamos falando sobre coinonia, comunhão, dois ou mais que é dono de uma mesma coisa. Igreja caseira, será, meus irmãos, que nós temos a igreja caseira como
quero que o Senhor esteja falando com a gente, sabe? E aí, a gente precisa falar sobre fundamento, porque, por exemplo, como é que eu faço para diferenciar a verdadeira fé cristã de seitas religiosas? Muito simples. Sobre qual fundamento essa crença foi construída. Por isso que mais importante que a beleza de uma fé é o fundamento dessa fé. Mais importante que os ornamentos de uma igreja, as canções de uma igreja, a vestimenta de uma igreja, se faz conferência ou não faz, se faz retiro ou não faz, tudo isso é muito bom, mas é a beleza da igreja. Quando eu quero descobrir se algo é bom ou não, se é verdadeiro ou não, eu preciso saber sobre o que isso está fundamentado. E quando se eu pegar o Leandro aqui agora, e eu quero provar, vamos lá, gente. A gente aprendeu na ECC que consolar o irmão, olha que incrível isso, que consolar o irmão é fazer com que ele não viva uma vida embriagada. Está vendo a importância da comunhão? A importância da vida caseira? Às vezes você está vivendo uma vida totalmente embriagada com as coisas do mundo. E aí alguém precisa chegar em você e te chacoalhar um pouco e ver sobre qual fundamento você está construindo o que você está construindo. É por isso que igreja caseira, é por isso que comunhão é uma coisa muito difícil de dar. É uma coisa muito desafiadora, porque se você sentar na mesa da minha casa, você não pode esperar menos que isso. Você não pode esperar que eu fique te acariciando para sempre. Eu preciso. A Bíblia me empurra para esse lugar de eu enxergar a sua ferida e colocar o dedo nela, porque isso vai garantir se você está fundamentado ou se você só tem beleza. A parábola que Jesus ensina sobre isso é: 2 homens construíram a mesma casa. Então, quando nós olhamos para o externo, é impossível. Se você olhar para esse templo aqui agora, é impossível você saber se isso daqui vai cair daqui a 10 minutos ou não. Então, quando eu quero, por exemplo, construir mais para cima, eu preciso fazer o quê? Eu preciso verificar se isso aqui não vai cair. E como que eu faço isso? Eu preciso pegar uma marreta, meu irmão, e bater aqui, para descobrir onde está o fundamento desse lugar. Então, nós precisamos expor a nossa vida para alguém falar assim: cara, cadê os seus fundamentos? Porque assim como política, você ama falar, você ama julgar, você ama falar: nossa, que presidente ruim, nossa, que deputado ruim, mas você nunca estudou sobre isso. E aí, às vezes, nós como fé cristã, como vida cristã, a gente faz a mesma coisa. Não, que igreja caseira? Isso aí é coisa da CMD, isso é coisa de jovem, isso aí é coisa de, sei lá, igreja da parede preta. Mas você nunca parou para ouvir o que a Bíblia diz. Então talvez, meus irmãos, só talvez, o Senhor tenha nos chacoalhado para ver se a gente vai conseguir suportar. Vocês estão comigo, gente? Vamos, abra comigo rapidinho. 1 Coríntios. Deixa eu botar aqui. A gente precisa de um ventilador para isso. Nossa! Obrigado. Obrigado. Eu sou muito. É surdo. Eu surdo? Eu sou muito. Eu sou. Que soar é sim, né? Eu sou. Desculpa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha o que vai dizer, cara. Quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre fundamento, sobre, nossa, meu Deus, me pegou agora. Tira uma foto, já manda a mãe. Hoje eu vou olhar aquela velha. Chega, deixa eu descontrair aqui hoje. Quando eu era menor, devia ter uns 9, 10 anos de idade assim, eu cresci na Assembleia de Deus, cresci na minha da mãe, né?
O meu sonho era pregar os demônios, era tipo assim, terno e gravata aqui, a toalhinha aqui sempre, assim, ó, bater. Mas a palavra do Senhor diz que o homem faz planos. Mas vamos lá, quando a gente está falando sobre estética, né? É a grande diferença aqui, fundamento e estética, durabilidade e beleza. Nem sempre, gente, presta atenção, nem sempre o que é bonito é de Deus. Nem sempre, quando alguém está falando uma coisa, essa pessoa tem algo para falar. Então, quando a gente vai analisar o que é fundamental, o que está fundamentado e o que é beleza, nós precisamos nos perguntar: cara, e o Evangelho? Será que o Evangelho é bonito ou será que ele é sólido? A resposta é: vamos ver os fundamentos. 1 Coríntios 3:11 vai dizer: porque nenhum homem pode pôr outra fundação ou outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a resposta é: por que a fé cristã? Nossa, comentou? Por que a fé cristã é sólida? Não porque é bonita, mas porque o fundamento é Cristo. Gente, o Evangelho sobreviveu a tantas coisas, a tantos reis, a tantos imperadores, não porque a gente é bonitinho, não, cara. Não é porque Deus te escolheu, não. Não é porque Deus vai ter sua cara, não. O Evangelho sobreviveu e sobreviverá, porque o fundamento é Cristo. Sobre o que nós estamos fundamentados. Sabe, eu quero que você saia daqui hoje, educado. Jesus, sobre qual fundamento que eu estou construindo, o que eu estou construindo. E claro que a gente vai se ater aqui à igreja caseira, a esse entendimento, mas você pode falar: Jesus, sobre o que eu tenho construído no meu casamento, sobre o que eu tenho construído nos meus negócios, como eu tenho dado com o dinheiro, com a minha família, no meu emprego, enfim, porque tudo precisa estar sólido. Eu nem ia falar isso, mas existe uma promessa. A gente ama o Maranata, mas existe uma promessa no fim dos tempos, e a promessa é: ele virá e abalará tudo que for abalar. Meu Deus, tudo que for abalar, ele abalará. Então a importância de ser fundamentado em algo é: Cristo está voltando e ele abalará. Então será, meus irmãos, que a nossa igreja vai permanecer quando o Senhor pisar no monte e começar a chacoalhar a terra? Eu queria me ater a uma parte do versículo que às vezes passa despercebido. Quando a gente lê esse texto, olha, o fundamento é Cristo, a gente vive, igual a gente fez aqui, e amém. Só que no texto, ele nos dá uma advertência e acenda um alerta na sua vida que a gente não consegue perceber às vezes. O começo fala assim: porque nenhum homem pode pôr outra fundação. O alerta de Paulo aqui é dizendo: gente, vocês não podem mudar o fundamento. Porque quando eu vou construir sobre o fundamento de Cristo, existe uma regra, existe um como. E quando eu como construir as coisas, como eu faço as coisas, não condiz com o fundamento, eu sou tentado a mudar a fundação. Por isso Paulo fala: pois nenhum homem pode mudar o fundamento que já foi posto, que é Cristo Jesus. Então, vou falar isso um pouco mais para frente, mas o pensamento de igreja caseira, de comunhão, de coinonia, de relacionamento, de aliança, não é, meus irmãos, como você quer. Não é como a gente deseja, sabe? Porque às vezes eu vou falar isso para a gente. Nossa, meu amor, às vezes eu só queria não ter ouvido a voz de Deus, porque agora
vão ser donos em comum de uma outra coisa que é a revelação de Cristo, herança do nosso Pai. Mas agora ele vem aqui, ele vai te ensinar como construir isso. Eu me lembrei agora de... como é o nome da meditação? Do pai de Sansão. Enfim, gente, isso é ruim de Bíblia. Um anjo aparece, presta atenção, um anjo aparece para a mãe de Sansão e fala assim: olha, o menino que você carrega será nazireu, ele será separado ao Senhor, a vida dele vai ser devota ao Senhor Jesus. Só que aí o anjo fala isso e some, vai embora. E aí então a mulher vai para casa e fala para o marido: nossa, um anjo me apareceu, falou isso. E aí o texto de Levíticos vai falar que ela faz a seguinte oração: ó anjo do Senhor, volte aqui e nos instrua como criar um menino. Volte aqui e nos ensine como nós devemos portar agora com essa promessa. Então não é porque nós recebemos a promessa de comunhão, o privilégio de comunhão, que nós faremos como nós queremos. Nós precisamos, irmãos, como uma igreja que ama a comunhão. Eu reconheço isso. Nós amamos a comunhão. Mas nós estamos num tempo de dizer: Senhor Jesus, já que o Senhor nos deu a porção de comunhão, volte aqui e nos ensina como viver. Volte aqui e nos ensine como caminhar sobre isso agora. Então, o primeiro caminho que eu tenho quando algo é fundamental é obediência e rendição. E o segundo caminho é simples: desobediência. A gente está falando de quem não frequenta a igreja caseira está em desobediência? Sim! Porque eu não posso ter medo. Lembra que eu falei? Vai ser claro e fiel. O que é fundamental, como o Asaf disse, não pode ser negociável. Então, nós estamos caminhando para um evangelho que é o chamado evangelho personalizado. Nós trabalhamos com o produto personalizado, né? Eu e a G. A pessoa entra em contato com a gente e fala assim: olha, meu filho é chamado Leonardo. Aí eu quero que você faça de tubarãozinho, de cor azul, que não sei o quê. O que é isso? A pessoa está personalizando um produto para ela mesma. O evangelho não é um produto, da qual você personaliza o que você quer receber. Paulo está dizendo: ninguém pode colocar outro fundamento porque ele é Cristo. E o que nos resta agora é obedecer e nos render e fazer a oração daquela mulher: volte aqui e nos ensine a viver. Vocês estão felizes, gente? Sim. Graças a Deus. Então nós estamos... Tá feio? Não, minhas raízes não, amor. Deixa. A gente... Nós somos um povo, né? Nós somos conhecidos como brasileiro para fora aí como um povo de improviso. Nós somos mestres em improvisar as coisas. Então, tipo assim, mano, a gente foi uma vez entregar a cesta básica numa casa, foi o Léo, lá na Guarda, mano, nossa, eu não imaginava que eu me arrependi tivesse situação, uma casa precária, mano. Precária, assim. Você tem noção, a casa não tinha porta. Gente, a casa não tinha porta. A mulher pegava um pedaço de pau assim, ó, botava na porta e escorava com uma vassoura. O telhado da moça era assim, ó, chovia, era uma enxurrada de casa assim. Ela pegava uma cadeira, pegava um bambu, levantava o telhado e colocava o bambu assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos um povo que não abaixa e faz isso não. Nós improvisamos, nós damos o nosso jeitinho. Então, se uma coisa não dá como eu quero agora, eu faço desse jeitinho aqui agora. E aí a gente transferiu o jeitinho brasileiro para o evangelho. Não, a comunhão que a Bíblia fala para eu ter, não dá para fazer. Mas então vamos dar um jeitinho aqui. Vamos viver desse jeitinho que dá.
mais uma vez, não se pode colocar outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Então, quando o Evangelho me confronta, quando o Evangelho dá um tapa na minha cara, quem precisa mudar sou eu, não é o Evangelho. Quando você é confrontado, quem tem que mudar é você, não é o Evangelho. A Bíblia, ela não precisa ser um pouco mais leve comigo. Poxa Deus, você não entende. Então quem precisa de mudança, gente, é o nosso coração. Nosso coração. Posso confessar um pecado aqui? Gente, eu sou um desgraçado. Eu sou um miserável. Não existe nada de bom em mim, a não ser a Cristo. É por isso que esse tipo de consciência tem que nos acompanhar o tempo todo. Você é um desgraçado, cara. Com todo o amor que eu tenho por vocês, vocês são desgraçados. Vocês são pecadores. Por isso que a mentalidade de ser confrontado pelo Evangelho tem que nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. A Bíblia vai falar sobre pelo menos 3 fundamentos muito claros sobre como a gente deve se seguir, né? O primeiro fundamento é Cristo. O segundo fundamento é a sua palavra. O terceiro fundamento é os ensinamentos dos apóstolos. Ela falou sobre isso. Ele leu Atos 2:46. Então existem 3 fundamentos que eu preciso seguir: Cristo, a sua palavra e os ensinamentos dos apóstolos. Isso aqui é a fundamentação. Cristo, a palavra e os apóstolos é a fundamentação sobre o qual nós vamos construir o entendimento de igreja caseira. Então, fundamento é fundamento. O fundamento não se muda. O fundamento, na verdade, ele causa mudanças. Se você é do jeito hoje e se pôr no fundamento de Cristo, esse fundamento vai te mudar. Eu queria, abre comigo. Na verdade, não precisa abrir não, mas a gente não perder tempo. Eu vou falar um pouco sobre um fundamento muito claro das Escrituras, para a gente entender que não tem como mudar, que não tem como eu crer em um fundamento e andar em outro, porque não isso aqui eu estou vendo uma seita. Por exemplo, Hebreus capítulo 6 vai falar sobre as coisas fundamentais do Evangelho. O fundamento do Evangelho é tipo assim: se você quiser iniciar o Evangelho, você nem precisa estudar. Hebreus 6, ele descreve 6 fundamentos, que é arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo final. São 6 fundamentos da qual nós não podemos andar fora. Por quê? Porque esses 6 fundamentos vai falar sobre as 3 áreas da minha fé. Então, por exemplo, arrependimento e fé em Deus fala sobre soteriologia, que é salvação. Arrependimento e fé em Deus é a doutrina da salvação. Batismos e imposição de mãos é eclesiologia, mas é sobre vida de igreja. E ressurreição dos mortos e juízo final é escatologia. Então a Bíblia coloca para você: olha, são 6 fundamentos. Se eu pego esse entendimento aqui e começo a viajar, tipo, não, arrependimento, nada a ver, você está fora de Cristo. Não, esse negócio de imposição de mãos, tá vendo? O Evangelho, meu irmão, ele não te pede a sua opinião. E quanto mais rápido eu me contentar com isso e saber que Deus é soberano sobre tudo, eu vou ser um cara mais feliz. Então, para resumir a primeira parte da mensagem, a gente de fato entra na palavra. O que eu estou querendo dizer é: primeiro, o fundamento é algo inabalável e indispensável. Sim ou não? Deu para entender isso? O fundamento é algo inabalável e indispensável. Segunda coisa, o fundamento é isento da sua opinião.
Então Cristo pôs o fundamento e não te perguntou. E aí você vai perceber que nos evangelhos, quando Jesus estava com os discípulos, ele nunca perguntou: Pedro, o que você acha de imposição de mãos? Não, João, chega aí rapidão. Estou pensando aqui, colocar fundamento aqui. O que você pensa sobre isso, João? Não, cara. Ele disse assim: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. Pedro falou assim: sim, Senhor, e foi. Então, sempre que a gente for perceber sobre um fundamento, como coinonia é, como igreja caseira é, a gente vai ver isso aqui agora. Eu não preciso falar, tipo, Deus, será que é isso mesmo? Meus irmãos, nós precisamos urgentemente ser dobrados pelo Espírito Santo. Nós aprendemos, não sei aonde, não sei com quem, a debater tudo. Hoje você tem que debater tudo, saber de tudo. Você precisa abaixar e entender o que Deus está falando com você, porque é as Escrituras. Abre comigo. Deixa eu ver. Abre comigo Isaías 46, 9 ao 10, rapidinho. É só uma pontezinha para a gente ir. Quando eu falo assim, cara, Deus ele colocou o fundamento e não pediu sua opinião, parece que Deus é um cara mau, mas na verdade ele é soberano. Deus ele é soberano. Isso quer dizer que Deus tem autoridade suprema, controle absoluto e propósitos inabaláveis. O que significa? O que Deus quer que se cumpra, vá se cumprir, porque ele é soberano. Isaías 46, vai falar assim, lembre-se das coisas passadas, das coisas que muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Deus ele é soberano. Ele fala assim: os meus propósitos permanecerão em pé e eu farei tudo o que me agrada. Agora, cara, por que nossa, Gi, a série é sobre comunhão, cara. Por que você está falando de fundamento? Por que você está falando dessas coisas? É porque a gente precisa entender de uma vez por todas, gente, que igreja caseira é fundamento e não movimento evangélico. Porque se a gente olhar para o contexto evangélico hoje, a gente tem muitos movimentos. Por exemplo, você vê Marcha para Jesus, é um movimento evangélico. Você vê 21 dias de campanha no monte para, sei lá, você enriquecer. 7 cultos do anjo da bandeira dourada. São movimentos evangélicos, sabe? Quer ver o que a gente faz? Conferência. Conferência é um movimento evangélico. Isso aqui a gente não consegue diferenciar o que é fundamento e o que é movimento evangélico. Agora, a igreja caseira também não é coisa da CND. Porque quando a gente estava escrevendo lá, o que vai pregar, eu falei para ele, mano, eu acho que a gente deveria pregar sobre igreja caseira, não é algo que a CND viu. Não é que a CND achou legal e vai colocar aqui não. A gente precisa defender que igreja caseira é um fundamento bíblico. Porque qual que é a diferença então do movimento evangélico e de um fundamento? O movimento evangélico você escolhe. Está vendo como é mais embaixo? A marcha para Jesus, não, você escolhe, você quer ir. Você quer ir amém, você não quer ir amém. No monte, você quer ir amém, você não quer ir amém. A conferência, você quer vir amém, você não quer vir amém. Isso tudo é movimentos evangélicos. Agora, igreja caseira é um princípio inabalável da fé que nós dizemos ter em Deus. É isso. Então, se eu começo a tratar agora a igreja caseira não como um movimento evangélico, não como um movimento da CND, mas como um princípio inabalável, porque isso significa fundamento.
inabalável, eu começo a ter um pouco mais de seriedade com as coisas. Por exemplo, alguém que acha que é negociável orar? Não, né? Alguém que acha que é negociável se arrepender? Alguém que acha que é negociável jejuar? Não. Mas talvez a gente ainda acha que é negociável eu não ter comunhão, que é negociável eu não frequentar uma igreja caseira, que é negociável eu não ter algo em comum com o irmão. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, meus irmãos, a gente vai ter dois tipos de pessoas que eu queria falar para que a gente entendesse e fosse caminhando no final. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que não frequenta, porque ela acha que isso não é essencial na vida cristã. Tipo, não, eu não vou porque isso não é fundamental, essencial mesmo assim. Só que, igual a gente está vendo, a gente está refutando esse pensamento. E a segunda pessoa é a pessoa que frequenta de forma religiosa. Como assim? Você frequenta porque você quer colocar um cheque na sua lista. E não porque nós entendemos que é um fundamento, que é essencial para a nossa vida cristã. E aí, qual que é o pior disso, né? A gente fazer as coisas de forma religiosa é a falta de entendimento. Por quê? Se eu vou na igreja caseira do prédio e eu me sinto bem em Deus, falo amém, é isso, eu estou desviando o propósito da essência. Por quê? A igreja caseira, ela não te chama para um lugar de comunhão, tipo assim, ó, vai lá e tem comunhão com fulano, vai lá e se reúne com fulano. Não. O convite da igreja caseira, o fundamento é a sua vida precisa ser um lugar de comunhão. Qual é a diferença? Eu vou num lugar, a gente bate papo, come e vou embora. E um lugar de comunhão, eu vou nesse lugar, eu abro a minha vida, eu abro meus pecados, eu compartilho da palavra, então é diferente. Vocês estão comigo? Deixa aberto comigo agora Isaías. Isaías 59, versículo 2. A gente vai ler um texto agora. Por quê? Eu aprendi uma coisa: todo fundamento que ele é estabelecido por Deus, ele nasceu para resolver, para responder um problema. Estão comigo ainda, gente? Sim? Então o fundamento, ele responde, ele confronta o problema. Por exemplo, o fundamento, o princípio do dízimos e ofertas, ele responde o problema da idolatria. Então, quando eu entendo o fundamento, eu entendo o princípio de dízimos e ofertas, eu estou me blindando da avareza e da idolatria. O princípio e o fundamento do arrependimento, quando eu entendo isso e eu me arrependo, eu estou me blindando de viver uma vida em pecado deliberado. Então todo o fundamento nasce para responder o problema, para ir de contra o problema. E aí a pergunta agora: qual é o problema da humanidade que Deus teve que criar o coinonia? Por que Deus criou o fundamento? Qual que é o pior? Vamos ler Isaías. Então, para ficar claro, existe um problema na humanidade da qual o fundamento de igreja caseira, de comunhão, responde. E esse probleminha chama queda. O homem caiu. Isaías 59. Isaías 59, 2 vai dizer o seguinte: contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Isso aqui, meus irmãos, está falando sobre a condição do homem pós-queda. Ele está dizendo assim: olha, os seus pecados estão encobrindo o seu rosto e Deus não vai te ouvir. Só que, graças a Deus, Cristo resolveu o primeiro B.O. da queda. Então a queda ela aconteceu e duas coisas aconteceram. Primeira coisa, eu me separei de Deus. A aliança que eu tinha com o Senhor foi rompida. Só que aí, graças a Deus, Cristo resolveu. Olha o que diz Romanos 16.
Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, o primeiro problema da humanidade foi: cara, eu caí, pequei e eu me separei de Deus. Então agora eu não tenho mais comunhão com o Senhor. E Isaías me garantiu que Ele não vai me ouvir mais. Só que aí Cristo veio e resolveu o problema. Agora eu morri e vocês têm acesso de volta ao Pai. Então é como se a hora que Cristo morresse, uma ponte fosse estendida de novo aos céus. Pronto, a aliança foi reatada. Vocês têm de novo comunhão com Deus. Então, vamos lá, gente. Qual que é o fundamento da reconciliação de Deus e o homem? O fundamento da reconciliação de Deus e o homem é o sangue de Cristo. Porque pelo sangue de Cristo eu fui reatado com o Senhor Deus. Só que a queda, ela produziu o segundo BO, que foi a separação do homem e do homem. E agora é meio que explicado quase de uma forma didática na vida de Caim e Abel. Caim e Abel, nós temos agora na mesma história irmãos e assassinato. Na mesma história nós temos pessoas do mesmo sangue matando umas às outras. Por quê? Foi o segundo problema que a queda gerou. A queda, meu irmão, fez você odiar o seu irmão. A queda fez você olhar com inveja para o seu irmão. A queda fez você fofocar com o seu irmão. Então, a primeira ação da queda foi de separar de Deus. A segunda ação da queda foi de separar do seu irmão. Então Caim e Abel, que eram irmãos unidos pelo sangue, eles tinham o mesmo sangue dentro da veia. E aí Caim foi lá e assassinou seu irmão Abel. Resultado do pecado. Então, a imagem que nós temos agora é de uma humanidade que está longe do Senhor e longe do seu irmão. Mas ali, Cristo veio e resolveu o primeiro problema. O meu sangue te restabeleceu com Deus Pai. Mas nós ainda temos um segundo problema. Agora vamos abrir João 19. Para a gente caminhar de verdade para o final. Gente, vocês estão entendendo? Sim. João 19, 25 vai falar sobre, é o capítulo da Bíblia onde Jesus está resolvendo as coisas. Jesus está resolvendo os problemas causados pela humanidade. Então, João 19, 25 está falando sobre a crucificação de Cristo. Sim ou não? E aí, o primeiro BO é: o homem não pode mais ir a Deus. Só que aí Jesus resolve, ele fala assim: Pai, perdoa eles. Quando Jesus se coloca em intercessão entre Deus e a humanidade é restabelecida na família de Deus. Então na cruz Jesus está resolvendo o primeiro BO, que é: você não podia antes falar com Deus, antes Deus não te ouvia, agora você pode. Só que ainda restava um BO, um problema. E aí então Jesus vai falar a seguinte coisa, João 19, 25: e junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela seu discípulo a quem amava, ele disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. 27: então ele disse a seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, presta atenção, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Então, Jesus ele está na cruz, ele está resolvendo, ele acabou de resolver, olha, agora a humanidade ela pode se achegar a Deus. E
E o segundo problema é agora a humanidade pode considerar de novo que vocês são famílias uns dos outros. E vocês podem agora receber uns aos outros nas suas casas, sem contenda, sem divisão, sem ódio, sem fofoca. E agora o fundamento, porque você precisa reparar que o fundamento da qual Jesus estabelece a reconexão do homem não é um fundamento eclesiástico. Ele não fala, olha, agora esse aqui é o seu sacerdote, agora essa daqui é o seu pastor. O fundamento da qual Jesus restabelece o homem é um fundamento familiar. Agora essa aqui é sua mãe, e esse aqui é o seu filho. Então, quando Jesus ele vai resolver o problema da comunhão entre os homens, ele diz: vocês precisam voltar para as casas uns dos outros e se resolver. E aí, esse é como se Jesus ele falasse isso, e aí, como não aconteceu, ele falou isso, morreu. E aí depois de um tempo o Espírito Santo veio. Pode ficar de pé comigo.